dentistas e de todos os dentistas. E eu propus que o nome de hoje fosse Hora de Mudar. E vocês podem perguntar, mas mudar o quê? Se nos últimos 40 anos nós já temos mudado muito, estamos gradativamente aprendendo a ver o DTM de uma forma diferente. Então, para ser menos, não ser muito redundante até, eu diria que é hora de mudar o olhar, ou seja, a forma de olhar a DTM é que mudou nos últimos anos, inclusive quando surgiu o próprio nome, DTM, substituindo as disfunções clássicas de ATM. Então, vamos começar pelo tema DTM. O DTM, no nosso cotidiano, principalmente na área da odontologia, nós temos dois grandes grupos que a literatura atribui de problemas álgicos, de algia, de dor. Um deles são as odontalgias. Odontalgias, de longo, elas estão na frente como as causas mais comuns de dor. E lembre-se, odontalgia é um termo genérico. Nós temos diversos tipos de odontalgia, desde uma cárie, uma pulpite, uma periodontite, uma fratura e assim por diante. Então, odontalgia é um termo genérico. E elas representam, esse grande grupo, as doenças agudas, as dores agudas que têm uma característica, que são de curto prazo, que você vai lá, diagnostica, trata e normalmente resolve o problema. E outro grande grupo de algias que nós temos são as DTM, que nós chamamos aqui no Brasil de disfunção temporomandibular. Qual é a característica das DTM? Primeiro, elas podem ser agudas e crônicas. Um dos problemas que acontece hoje com muita frequência é quando nós pegamos um paciente crônico e queremos tratá-lo como agudo. Primeira coisa, eu tenho que diferenciar o que é agudo e o que é crônico. Segundo, no caso das crônicas, é tido, das DTM crônicas, ou dor por DTM crônica, são tidos esses pacientes como a principal causa de dor facial crônica. E também a principal causa de cefaleia secundária crônica. Então, isso é muito importante, porque nesses dois grandes grupos de problemas de algia que nós temos, a odontalgia de um lado, a maior parte absoluta são agudas, e tem uma forma de tratar, embora algumas podem ser crônicas, e nos dão um trabalho no final, para diagnosticar. Ao passo que as DTMs é um outro complicador. E por que é um complicador? Porque nós não sabemos distinguir a aguda de crônica? Também. Mas quando nós distinguimos a aguda da crônica, nem sempre nós tratamos bem as agudas e nem sempre nós tratamos bem as crônicas. E quais são as razões disso? Então, esse é um tema muito complexo. Eu não sei se eu consigo fazer um resumo das nossas aulas todas, dos nossos bate-papos anteriores, nesta aula, mas essa é a base de toda a discussão. Porque DTM, com frequência, a dor por DTM é associada com cefaleias primárias, como a migrânia ou a enxaqueca, e a cefaleia de tipo tensão. Ela é associada com frequência ao bruxismo. Ela é associada, talvez, mais recentemente, com menos frequência, à apneia do sono ou aos distúrbios do sono. Então, vocês vejam que nós temos aqui uma extensão do problema muito maior. Para eu entender como se dá essas associações de DTM e cefaleias, ou DTM bruxismo, ou DTM apneia, eu tenho que compreender claramente o que é DTM. Quem exatamente eu estou tratando? O segundo aspecto importante nesse início de conversa é que quando se fala de DTM e olha a literatura, ela é farta de documentação, cada vez mais de consensos e de uma série de informações. Mas você olha, de repente, que você vê para uma mesma doença, aparentemente uma mesma doença, tratamentos que vão da placa, que continua sendo a mais usada por nós dentistas, fármacos como anti-inflamatórios e até antidepressivos tricíclicos, acupuntura, laser, fisioterapia por medidas físicas como calor ou TENS, até a cirurgia e até outras medidas de abordagem. Olha, a pergunta é, por que tem tantas diferentes formas de tratamento para um mesmo problema? E por que nem sempre funciona? Além, eu poderia citar a coisa mais recente agora, como o Botox. Por que a maioria dos pacientes atualmente, dos pacientes às vezes crônicos, já fez Botox ou pensa fazer Botox, e muitos deles fazem e não resolvem? Porque tem algo em comum tudo isso. O fato de que DTM ainda, por mais que seja famosa, ela não é conhecida totalmente.
e na clínica, nem sempre, principalmente os jovens, os mais inexperientes, que têm menos experiência prática, experiência de clínico, prática, ou mesmo os jovens ainda que estão iniciando na área do orofacial, não compreendem esse termo no seu total. Então, vejamos quais são os problemas principais que surgiram ao longo dos anos. Primeiro, o nome que nós tínhamos era disfunção de ATM. Esse era clássico. O curioso é que hoje você continua ouvindo. Às vezes um colega médico, um colega dentista ainda fala, eu tenho um problema de disfunção de ATM, posso mandar para você? Então, disfunção de ATM ficou um termo famoso, disfunção de ATM. E qual era a característica marcante da disfunção de ATM? Era uma síndrome, ou seja, era uma doença só, que envolvia todo o aparelho mastigatório e que tinha vários sinais e sintomas. Então, a primeira descrição dessa disfunção de ATM foi feita por um otorrino, Coste. Como otorrino, ele ficou curioso porque tinha vários sinais e sintomas ligados à parte otológica, à parte dele. Então, ele descreveu uma síndrome que é muito famosa, ficou muito famosa, que é a síndrome de Coste. E essa síndrome ainda é citada hoje. Às vezes eu encontro algum amigo meu, talvez um pouco mais antigo, o otorrino, mesmo dentista, e pergunta para mim, olha, eu tenho um paciente com síndrome de Coste, posso encaminhar? Ou então fala, olha, tem alguma novidade sobre a síndrome de Coste? Então, significa que esse conceito ainda perdura. Então, e quais eram os sinais e sintomas? Olha que interessante. Quais eram os sinais e sintomas iniciais da síndrome de Coste? Dor nas têmporas, zumbido, hipoacusia, tontura, dor de cabeça, queimação na língua e mastigação dolorosa. Olha que são um conjunto de sinais e sintomas que eram tidos como fazendo parte da disfunção da ATM, da síndrome de Coste. Mas muitos deles, talvez, como a queimação na língua, alguns sinais otológicos, não façam parte desse conjunto, mas sejam outras entidades que estão na boca. Ora, em 1995, houve um grande evento lá nos Estados Unidos, patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde americano, que reuniu dentistas, clínicos, muitos professores e cientistas da área, tanto dentistas como médicos, neurologistas, psicólogos, profissionais de outras áreas, como reumatologistas também, que às vezes a TEM está envolvido, para discutir essa entidade que nós chamamos por um tempo de discussão da TM. E a conclusão que eles chegaram foram duas, que foram muito, muito, muito importantes. A primeira delas, que, na verdade, não existia uma disfunção. Nem sempre ela está presente a disfunção. Mas o que existe, na verdade, é um conjunto de doenças que afetam o aparelho mastigatório por diferentes causas e que podem, como um sinal, produzir disfunção e ou dor. Então, essa é a situação. Primeiro, então, são várias doenças. Se são várias doenças e não mais uma única entidade, é importante que eu conheça cada uma das doenças para ver qual delas está provocando uma disfunção ou dor, se é que provoca. Porque nem sempre a DTM tem dor, nem sempre tem disfunção. Às vezes tem dor e não tem disfunção. Às vezes tem disfunção e não tem dor. Então, isso mostra já de início a heterogeneidade do problema que nós estamos resolvendo. E, às vezes, queremos tratar sempre uma terapêutica e depois vamos fazendo tentativa e erro até acertar. Então, a primeira coisa importante desse consenso é isso, são várias doenças, algumas de natureza local, que afetam as articulações, os músculos da mastigação, ou a face em si, outras de natureza sistêmica, como doenças que afetam o aparelho locomotor, como a artrite reumatoide, ou então a fibromialgia, que estava surgindo na época, ou o lúpus eritematoso. Então, mostra, na verdade, que esse universo é um universo muito maior. E o segundo tópico importante desse consenso foi dizer que, no caso da DTM, a dor por DTM ser crônica, então, ela exigia, a partir daquele momento, que você estudasse não só as doenças que causam alguma DTM, mas você tinha que começar a estudar também dor, e principalmente dor crônica. Então, trouxe uma segunda exigência para nós.
Primeiro, entender a patologia das doenças que afetam o aparelho locomotor, que são amplas. Depois nós vamos ver mais para frente que são mais de 22, e que todos nós sabemos de cabeça, mas às vezes temos dificuldade de separar na clínica quem é quem. Então, por um lado, tem a classificação das doenças, e por outro, dor. E daí eles trouxeram algo muito importante para o conhecimento a partir dali. Quando, então, se diz, ora, DTM, então, se é crônica, ela deve ser encarada como uma doença de dor crônica. E daí, a partir desse momento, olhando-se alguns estudos que já existiam na época, depois dela, muitos outros, se identificava o seguinte, que algumas das DTMs crônicas, elas se pareciam, os doentes, as pessoas que as tinham, não tinham muita semelhança com pacientes que tinham lombalgia, que é considerada uma doença de dor crônica também, e de cefaleia em geral, que também são doenças de dor crônica. E da mesma forma que as cefaleias, que são muitos tipos diferentes, primárias e secundárias, as DTMs são muitos tipos diferentes. E agora, na classificação atual, também são primárias e secundárias. Como as lombalgias, que são muitas doenças diferentes, e o médico tem que determinar qual delas está provocando a lombalgia. Então, nesse primeiro momento, elas se assemelhavam, porque são três entidades que provocam impacto no doente, impacto na sociedade, necessidade de tratamento por serem crônicas. Cefaleias, lombalgias e DTM. Não todas as DTMs, algumas DTMs. Então, isso foi muito importante, porque daí colocou num outro patamar a discussão. Nós não discutimos a partir dali mais uma síndrome, nós estamos discutindo agora doenças. O problema é que muitas vezes na clínica, e isso que nós nos informamos muitas vezes quando damos cursos, quando conversamos com colegas, quando recebemos casos para dar sugestões, nós verificamos que ela continua sendo aparentemente tratada ainda como uma síndrome, que nós partimos de um tratamento único para tentar resolver. E às vezes nem são tratadas como doenças crônicas. E às vezes você tem um agudo, o sujeito, por exemplo, recebeu um soco no queixo, teve uma lesão interna nos ligamentos, teve um edema, teve dor, ou seja, um quadro agudo, e às vezes ele é tratado como crônico, e não como agudo que ele merece, porque o tratamento difere completamente. Então, essas são as duas primeiras questões importantes que nós temos que lembrar quando a gente discute toda essa complexidade, associação com bruxismo, com cefaleias, com apneia, etc. Eu primeiro tenho que identificar o que é DTM, quem são as DTMs. Ora, então vejamos, nós seguimos aqui no Brasil, a SBDOF segue todos os comitês que estão, por exemplo, na SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, e na Sociedade Brasileira de Cefaleia, os comitês de dor orofacial seguem os guidelines da Academia Americana de Dor Orofacial, todos seguem isso. Desde 93, depois 95, depois 2008. Esse, por exemplo, aqui, espero que vocês consigam ver aí claramente, é um guideline, esse aqui é a 4ª edição do guideline. Esses guidelines são ótimos, eles são muito bons, porque eles trazem aqui, com bastante detalhes, as dúvidas, as dificuldades, as classificações, inclusive de DTM. Então, e nós seguimos no Brasil, qualquer conferência que você assiste, quando alguém fala qual é a definição de DTM, nós ouvimos sempre, eu repito a mesma coisa, nos meus escritos eu fiz a mesma coisa, cito a origem. Então, qual é a definição que nós temos atualmente, internacionalmente aceita, e que também é sempre usada no Brasil? É a seguinte, é uma tradução livre que eu fiz, espero que esteja correta. DTM é um termo coletivo que abrange vários problemas clínicos. É um termo coletivo que abrange vários problemas clínicos, que envolve os músculos da mastigação, as articulações temporomandibulares e as estruturas associadas, ou seja, esse termo coletivo significa que são as doenças que afetam a parte músculo-esquelética da face. Qual é a parte músculo-esquelética da face? O aparelho mastigatório. Então, esses problemas são problemas músculo-esqueléticos. Isso é importante lembrar. DTM simboliza, então, se refere a problemas músculo-esqueléticos, que podem afetar músculos e podem afetar articulações. Bom, isso é importante.
Porque qualquer coisa que afeta essas alterações pode provocar uma disfunção no aparelho mastigatório. Mas daí surge a segunda questão importante. No Brasil, nós traduzimos aquilo que nos Estados Unidos são temporomandibular disorders, ou na Europa, o termo é esse, temporomandibular disorders. Aqui nós traduzimos por disfunção temporomandibular. Pode, ótimo, tá é um apelido, mas ele não reflete, eu acho ele muito ruim quando é um aluno, é um jovem, é uma pessoa leiga, que não entende, não está por dentro do problema, e quando alguém fala é uma disfunção temporomandibular, ele entende, ou um outro profissional de saúde, com pouca experiência, ou sem experiência na área, eles entendem como se fosse uma doença só. Então, no futuro, quando a gente fizer o nosso consenso aqui no Brasil, as várias associações, a gente precisa rever isso e mudar essa disfunção para o transtorno, ou para distúrbio, ou para desordens, qual é o termo melhor no Brasil. Talvez transtorno seja, do ponto de vista biomédico, seja mais adequado, distúrbios, transtornos temporomandibulares, ou distúrbios temporomandibulares. Daí eu vou entender que são vários, não é o único. Então fica mais fácil, do ponto de vista didático, do ponto de vista de educação, para você orientar seu próprio paciente, orientar seu próprio aluno, orientar seu colega de profissão, da profissão de saúde, que não está totalmente envolvido com isso, sobre o que você vai tratar. E daí fica talvez mais difícil de entender quando as pessoas falam de diversos tipos de terapêutica. Por que às vezes o ortodontista defende uma terapêutica, o cirurgião defende outra, o especialista de tema defende outra? Porque talvez todos nós estejamos tratando de DTM, mas nós não estamos tratando doenças iguais. Nós estamos tratando sintomas semelhantes, sinais semelhantes, ou seja, são as expressões coletivas do problema. E quais são as expressões coletivas que a literatura toda cita de uma DTM? São 3, em geral. Ruídos articulares. Segundo, limitação dos movimentos mandibulares ou irregularidade. E terceiro, dor, que pode existir ou que não pode existir. Mas lembre-se, quando você é um especialista em dor orofacial e DTM, você normalmente recebe o paciente que tem dor. Então, você sempre parte desse sintoma subjetivo, difícil, complexo, para avaliar o paciente no seu conjunto até chegar na doença que ele tem e no impacto que a dor tem nesse paciente. Então, eu acho que para a gente discutir coisas avançadas em relação a diagnóstico, em relação a critérios de diagnóstico, em relação a questionários, que nós conversamos bastante aí nas últimas reuniões, nós precisamos partir desse princípio, então, primeiro, entender definitivamente que DTM é um termo coletivo, não é uma doença, não é uma síndrome. Segundo, que ela é músculo-esquelética, então, quando eu estou me referindo a movimento, a músculo, a articulações, estou me referindo a ela, que ela pode ser aguda e crônica, e que tem muitas doenças que podem causar isso. E que esses 3 sintomas aí, os sinais que normalmente são citados internacionalmente, são ruídos, que se refere aqui à articulação, limitação de movimento, que pode ser articulação, músculos, e terceiro, dor, que pode ser os 2 também. Então, isso é genérico. É importante porque eu determino, o aparelho mastigatório está com problema, mas não me dá a causa. Para buscar a causa, eu tenho que fazer agora, conhecer a classificação, por isso que eu bati muito nas aulas, nos bate-papo anteriores sobre classificação, e também, conhecendo a classificação, eu conheço critério diagnóstico. Daqui um universo depois de conversa. Cada uma doença, como identificá-la, como separar da outra. Bom, para complicar, então, vamos falar mais um pouquinho. Para complicar mais, então, a própria Associação Internacional, a Academia Americana para o Estudo da Dor, né, que vocês conhecem, que é a 4ª edição, seus guidelines, ela fala, então, qual é a classificação que ela dá para DTM? É clássica, todo mundo conhece. Articulares e musculares. Aí começa um segundo grande problema. Porque se eu tenho, então, a DTM produzida com osteoartrite da TM, eu pergunto a todos, como você distingue uma DTM por osteoartrite, que está produzindo a disfunção mandibular?
de uma dor muscular numa seta, que não tem osteoartrite. São completamente diferentes. Alguém pode dizer, mas a minha placa de mordida pode funcionar para as duas entidades. Talvez possa. Mas será que pode? Será que nós temos evidência científica que funciona para todos? Porque a maior parte que nós temos hoje em dia dos tratamentos, das terapêuticas, embora elas sejam indicadas, ela disse que elas não têm trabalhos de alto nível de evidência. Elas são feitas a partir de alguma evidência que existe de alguns tipos específicos de DTM, que não abrange todos. Então, é muito importante saber a classificação. Então, quando você classifica, eu tenho que lembrar que daí eu tenho deslocamento de disco, com redução, sem redução, osteoartrose, que é importante. São poucos os pacientes que têm osteoartrose e que precisam de tratamento, talvez sejam, mas quando ele aparece, ele tem que ser tratado. Tem um nível, e se eu tiver um tumor na articulação, tem que ser feito diagnóstico diferencial. Luxação de ATM, inflamação de origem sistêmica nas doenças reumatológicas que afetam a ATM, uma origem sistêmica. No caso das dores musculares, também são variadas. Será que uma dor local, como a classificação diz, é igual a uma dor miofascial? O que muda entre elas? Elas são diferentes, a cronicidade é diferente, o tempo é diferente e o tratamento é diferente. Será que a mesma placa de mordida minha serve para uma osteoartrite, serve para o deslocamento do disco, serve para uma dor, uma mialgia localizada, serve para uma dor miofascial mais ampla, ou serve para um paciente que tem uma dor miofascial e tem fibromialgia, ou que tem dor miofascial e tem lúpus eritematoso? É uma diversidade enorme. Então, se eu tenho, quando eu conto sempre o número de grupos e subgrupos que nós temos classificados com DTM, em média são 22 grupos e subgrupos. Ora, se são 22 grupos, eu tenho que identificá-los. E quando eu falar, então, de DTM, eu não posso mais falar em DTM em termos genéricos. Eu posso falar uma DTM. Qual que você está tratando? Qual você está discutindo? Estou discutindo osteoartrose. Então, se eu for discutir osteoartrose, tem que ter os critérios diagnósticos da doença, a etiologia da doença, a epidemiologia, as características clínicas e o tratamento. E aí, isso aqui é muito interessante, porque a minha origem de formação, eu sou um clínico geral e cirurgião bucomaxilo. Então, a discussão desde há 30, 40 anos atrás sempre era em relação à TM, se operava ou não operava. E, na época, o meu tutor, meu mentor, a quem eu agradeço muito a minha introdução nessa área da cirurgia e da DTM, que é o professor Gino Emílio Lasco, ele sempre falava isso, que naquela época já, o número de cirurgias da ATM por disfunção tinha diminuído, já não tinha tanto. O interessante é que agora, 40 anos depois, parece que o número de cirurgias por ATM parece que aumentaram. Muito bem, se elas aumentaram porque eram subdiagnosticadas no passado, porque necessitam de tratamento, ótimo, não tem problema nenhum. Mas se aumentaram por uma tentativa de erro de tratamentos, daí não, daí é diferente. Mas, de qualquer forma, é só para mostrar, então, que quando eu posso discutir a cirurgia, eu discuto nas doenças articulares. Não tem fundamento eu discutir cirurgias nas doenças que afetam os músculos. Isso é um exemplo, então, de como eu escolho a terapêutica a partir da doença. Bom, mas se nós temos, então, um diagnóstico de uma entidade que é múltipla, DTM, que tem mais de 22 subgrupos, que tem a característica comum de fazerem parte do aparelho mastigatório, ou seja, são músculo-esqueléticas. Cada um com a sua característica clínica. Se caracterizam por se manifestarem todos no aparelho mastigatório de uma forma uniforme, por sinais e sintomas semelhantes. Então, eu tenho que ir além, como dizem as nossas classificações. Tudo que nós escrevemos, eu mandei para vocês, enviei para vocês como sugestão de leitura, o capítulo do nosso livro, do professor Manuel, sobre DTM exatamente, no começo, que é DTM, disfunção é um sinal ou um sintoma, ou uma doença? É só para discutir isso de uma forma mais crítica. E do ponto de vista didático e de atividade assistencial, não parece, mas é muito, muito importante isso.
E, ao mesmo tempo, eu mandei também para vocês um outro artigo, naquela questão dos congressos de dor, da IASP, que é exatamente sobre dor muscular em geral, porque se DTM são problemas musculoesqueléticos mastigatórios, eles são um subgrupo dos problemas musculoesqueléticos sistêmicos, com as particularidades da face. Lógico, isso é importante, porque quando nós vamos estudar, então, a epidemiologia dessas doenças, eu não vou falar aqui agora de epidemiologia para ver quanto isso é frequente ou não, mas é difícil você falar exatamente qual é a epidemiologia de DTM se você não sabe qual é que você está perguntando. Então, você tem na literatura aqueles que perguntaram, você tem ruídos e dor quando você mastiga? Tem ruídos e dor na frente dos ouvidos? Será que é a mesma coisa de perguntar, você tem dor na face? Tem dor no fundo dos olhos? Ou tem dor de cabeça? Ou tem dor no pescoço? Ou tem dor no rosto? É claro que não. São diferentes. Então, por isso que a epidemiologia é muito vasta, muito variada. É lógico, é um grupo de doenças, cada uma com particularidade. Segundo, quando você fala de etiologia, por que eu quis hoje falar desse assunto? Então, qual é a etiologia? Será toda igual? Será que a etiologia de uma osteoartrite da TM, ou de uma artrite reumatoide da TM, ou de uma dor miofascial do masseter, a etiologia é igual? Lógico que não é igual. É diferente. É por isso que toda a literatura, então, e os guidelines dizem assim, a etiologia ainda é desconhecida, ela é ampla, não se sabe exatamente por quê, porque é difícil uniformizar o tipo de problema que você está estudando. Quem tentou fazer isso, e acho que está fazendo bem ultimamente, é o estudo ópera, que ele estudou especificamente um grupo de pacientes que fica com dor crônica no ápice, lá na ponta da pirâmide, se a gente tem uma pirâmide, de todos os pacientes com DTM, aquela ponta com dor crônica, que normalmente é muscular a dor. Então, eles estudam especificamente esse grupo de pacientes. Então, daí você consegue acompanhar em estudos de casos, como eles fazem, por longos anos, fizeram estudos belíssimos, entender essa amostra. Mas essa não é a amostra toda que vem no nosso consultório, é esse que é a diferença. É como no caso dos questionários que a gente discutiu. Quando se pega os questionários com RDC, trouxe um benefício muito grande. Por quê? Porque ele primeiro tenta identificar a parte física da doença, que são a parte física, e dá um diagnóstico geral. É muscular e articular, só dá geral, mas não dá o subgrupo. E depois tem o outro que dá a parte da dor, quais são as alterações decorrentes da dor que já tem esse paciente, nós precisamos manipulá-las ou não manipulá-las. Então, quando você fala em etiologia, para começar, é difícil você dizer, porque daí quando você avalia isso, em relação ao todo agora, não vou falar sobre um no outro, mas você vendo livros como esse, que eu citei, você vai ver que você tem aquilo que a gente sempre aprendeu, trauma direto, por exemplo, um soco, uma pancada, um acidente, indireto, por exemplo, você está no teu carro, de repente se dá uma freada brusca, bate a cabeça, tem um movimento brusco de chicote com o pescoço, com a mandíbula. Hoje em dia tem se dado muita atenção a esses traumas, porque alguns desses pacientes desenvolvem dores crônicas na face e na cabeça. Então, não se sabe exatamente qual a implicação disso, se é estruturalmente, estruturas grandes ou maiores, como músculos, ligamentos, ou ossos, ou então em estruturas que nós não temos uma visão direta, como no caso de nervos, ou microtraumas, que daí o bruxismo está envolvido, um fator possível, fator de risco. Fatores anatômicos, como esqueléticos, sempre se discute. O esquelético, por exemplo, se geneticamente o sujeito nasce com aquilo, ele vai crescer com aquilo. O organismo vai se adaptando, por isso que a maior parte das crianças não tem dor. Ou então, de desenvolvimento, vai surgir durante o desenvolvimento. Mas é diferente uma alteração esquelética de uma cirurgia. Se eu pego uma pessoa de 50 anos, que tem uma alteração esquelética importante, digamos um retrognatismo, e eu vou fazer uma cirurgia ortognática nele, ele deita na sala cirúrgica com um formato esquelético da face, uma forma de falar, uma forma de comer, uma forma de se manifestar. Ele levanta da mesa cirúrgica com outra face, outra estética, outro modo de falar, e isso sim é brusco. Isso talvez possa ter menor implicação
e problemas de dor que se discutem bastante hoje em dia, que é a modificação brusca do sistema. Uma dentadura, o sujeito está acostumado com a dentadura lá, há 20 anos com a mesma dentadura, mas está com a perda de dimensão, a boca murcha, estética horrível, você troca a dentadura, aumenta a dimensão, deixa bonito do ponto de vista estético, mas ele reclama que não pode usar dentadura, que começa a doer o rosto, etc. Essas mudanças bruscas, lógico. E daí a adaptação individual é variável. Então, a etiologia, eu só queria lembrar isso, então, nessas discussões. Daí você discute a oclusão, que tem sido muito discutido. Hoje você desvalorizou aquela imensa papel que ela tinha no passado. Ótimo, acho que tem que ser mesmo assim, mas ela ainda permanece. 15% a 20% ainda se imagina que tem fatores oclusais. Então, eu não posso desprezar esses casos. Fatores sistêmicos, como eu já citei, doenças há pouco, genética e psicossociais, que nós falamos bastante nas últimas conversas, inclusive o Dr. Pedro citou várias vezes a importância dos fatores psicossociais na avaliação de doentes com dor facial, dor por DTM, crônicos. É lógico que eles são importantes, porque eles vão ter algum papel no diagnóstico, algum papel no controle da dor, eles vão mostrar a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar ou não, diferentes profissionais, e assim por diante. Mas falando da etiologia e da classificação, é tão interessante, porque ele mostra para a gente que por que esse universo das chamadas antigas, o nosso apelidinho, né, antigo, disfunção da ETM, porque eles são enigma mesmo. Muitas vezes considerados atípicos, porque ele pega um osso com duas articulações, e uma hora, às vezes, o sujeito reclama de uma dor de um lado, talvez reclama da dor do outro lado, numa área específica, ele pode ter dor no fundo dos olhos, pode ter dor pré-auricular, pode ter dor de ouvido, pode ter dor nas têmporas, pode ter dor na cabeça, pode ter dor no rosto, nos dentes. Então, isso é muito variável. E isso traz, na verdade, a beleza do desafio que todos nós temos pela frente quando tratamos pessoas com DTM. É por isso que não é fácil mesmo. Mas quando funciona, quando o meu aparelho ou o meu tratamento que eu estou acostumado a fazer vai lá e funciona, ótimo, eu não devo mudá-lo, eu devo mantê-lo. Mas quando o paciente não tem melhora integral, ou não tem nenhuma melhora, ou tem recorrência persistente várias vezes, então, o que eu devo fazer? É reavaliar, olhar novamente. Então, eu diria que para nós discutirmos com bastante propriedade a relação da DTM com o bruxismo e a relação, por exemplo, ou da DTM com o Cefarex são importantes, eu só consigo fazer isso de uma maneira objetiva, clara e avançada se eu estiver bem situado na base. Senão eu fico especulando de uma forma genérica o tempo todo e não consigo ter uma base sólida que me permita, a partir dali, discutir. Lembre-se que em ciência tudo é mutável. A ciência que nós sabemos hoje, as informações que a ciência nos traz, muitas delas feitas por nós mesmos, hoje, é diferente, talvez, daquelas de 40 anos atrás. E talvez seja diferente no futuro, porque nós sempre estamos aprendendo em cima disso. Mas, do ponto de vista clínico, o que o seu paciente quer? Melhorar. Quer saber se o que ele tem é grave, se o que ele tem tratamento, e qual tipo de tratamento. Basicamente, são essas as perguntas. Então, individualmente, é diferente, porque no grupo do estudo coletivo, eu digo assim, 80% funciona a placa, 50% funciona o anti-inflamatório hormonal, 60% funciona o antidepressivo-tricíclico. Quem são esses 50%? Que grupo eu estou discutindo? Qual seria, por exemplo, os pacientes corretos para receber Botox? Quem seriam esses pacientes? Nós não chegamos a eles ainda por essa dificuldade que nós temos de identificar os problemas dos pacientes e saber se, antes de nós aplicarmos o Botox, eu fiz as outras terapêuticas indicadas corretamente, ou não repetir, às vezes, as mesmas, mais ou menos igual. Daí tem uma longa história pela frente. Por isso que, quando nós falamos de diagnóstico diferencial, a necessidade, do ponto do conceito, é uma coisa simples, mas a coisa da prática é extremamente difícil. Porque primeiro tem que saber a teoria da coisa. Como é que as doenças são classificadas hoje em dia? Ou já era, muitas delas não são de hoje, são de muitos anos atrás, não é novidade nisso. A segunda é como eu identifico isso na clínica, é o segundo desafio.
E a terceira, como eu trato e avalio permanentemente a evolução dos meus pacientes. E isso você precisa ter um olhar, então, que é um olhar que vai além da doença. É um olhar que vai da doença, do conhecimento profundo sobre as doenças que você trata, mas se estende ao paciente, e no caso da dor, das sequelas, das complicações que a dor provocou nele. Por isso que a anamnese em pacientes com dor, ela não é exatamente igual à anamnese de uma semiologia para uma ferida, para uma lesão visível. Elas são diferentes, são completamente diferentes. Por isso que o grupo de pessoas que atendem pacientes com dor também são um grupo com perfil diferente, que tem muito mais jeito para ouvir pessoas, para entender pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu não posso achar que tudo é consequência da dor, que é o fenômeno central, e esquecer os fenômenos periféricos que começaram toda essa questão. Agora, que é multifatorial, os fatores que podem estar provocando, iniciando, perpetuando, mantendo uma DTM, pode ser. E daí eu tenho que identificá-los, quem eles são, mas eu preciso partir do diagnóstico inicial. O que o seu paciente tem? Bom, essa era a conversa de hoje, demais. Eu não sei quem já está avançado, é lógico, é outra coisa. Pessoal, 19h55, um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que continuem firmes nesse período, e que o Brasil possa sair melhor, talvez, ou sair com disposição, sair com ânimo, e vocês todos, como profissionais de saúde, dando exemplo de que, através do conhecimento, é que nós mudamos as coisas, que nós melhoramos, e temos harmonia entre nós. E a luta sempre é assim. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.